Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2020. Sejam muito bem-vindos. Pessoal entrando, legal. Hoje uma live bastante especial. Na semana passada eu prometi essa live para vocês. Eu recebi algumas dúvidas, algumas perguntas que hoje eu vou tentar responder. Hoje o tema da live não é um tema tão simples, é um tema que é muito interessante, que eu gosto bastante de falar isso no consultório, no dia a dia e aqui nas redes sociais me perguntam bastante, que é um aspecto com bastante detalhes sobre o tratamento de reprodução assistida, a fertilização in vitro. E hoje nós vamos falar sobre a biópsia embrionária, a análise genética do embrião ou o teste que a gente chama de PGTA, que é o teste genético pré-implantacional. Esse é um tema que eu acho que é muito relevante para qualquer mulher que pense em fazer um tratamento de fertilização in vitro, porque esse é um dos exames que podem mudar um pouco o caminho do seu tratamento. Esse é um exame que ele tem bastante relevância, que a gente tem que tomar bastante cuidado, tanto na indicação, para que casais esse exame deve ser feito, para que tipo de situação a gente vai direcionar a biópsia embrionária, quando ela é necessária, quando ela não é necessária, e é através de todas essas explicações que eu vou dar hoje, eu espero que fique muito mais claro para todas as mulheres que estão fazendo um tratamento de fertilização in vitro, estão fazendo um acompanhamento, um segmento e que desejam aí um tratamento de fertilização com bastante sucesso para buscar a chance de gravidez, uma chance boa. Como é um tema que eu acho que é bastante relevante, eu vou pedir para quem estiver aqui na live, quem estiver entrando, primeiro me contar de onde é. Eu acho que isso é super importante, vocês me falarem de que cidade vocês são. Isso para mim é muito legal saber. E também aqui embaixo tem um aviãozinho que direciona essa live para alguém, e eu peço para que vocês mandem para uma pessoa que pensa em fazer um tratamento de fertilização in vitro, alguém que está buscando uma gestação e que acha que a fertilização pode ser um caminho. Legal? Então, para começar a live agora, eu já vou começar a falar bastante do conteúdo. Pessoal aí de Curitiba, Maceió, Bahia, legal. Muito legal ter vocês aqui. E obrigado. A Fran Libório mandou aí para todo mundo, legal. Acho que vai ser super importante para elas saberem sobre esse conteúdo. Esse é um exame que ele tem um impacto bastante importante no tratamento. E eu vou começar a explicar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a importância desse tema? A fertilização in vitro, ele é um tratamento em que existe um encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório. O embrião é formado lá no laboratório e isso nos dá a oportunidade de uma coisa que antes nunca era possível, que era observar o desenvolvimento do embrião. Então, antigamente, antes de se fazer o tratamento de reprodução humana, nós não conhecíamos exatamente como que o desenvolvimento se dava. A gente tinha estudos animais, mas a gente não consegue fazer análises em seres humanos. Você não vai pegar um embrião de um ser humano e analisar no laboratório, isso pode destruir a vida daquele embrião. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E as técnicas de reprodução assistida, a fertilização in vitro, elas permitiram que nós pudéssemos estudar os embriões, entender melhor como que os embriões funcionam, como que funciona o desenvolvimento, e também nos deu a oportunidade de fazer alguns exames. E é um desses exames que nós vamos falar hoje. Então essa oportunidade que a fertilização in vitro nos trouxe de analisar os embriões é um passo além do que a gente consegue, por exemplo, numa gestação espontânea. Deu para entender isso? É dessa forma que a gente consegue partir para a análise embrionária. E hoje, dentro de um tratamento de fertilização in vitro, nós analisamos o embrião de algumas formas. Se você está um pouco perdida em relação à fertilização in vitro, não se preocupe, eu não vou explicar com detalhes todos os processos da fertilização in vitro hoje, porque isso a gente discutiu na semana passada,
a gente falou um pouco sobre fertilização in vitro, e então eu não vou ficar me repetindo aqui hoje, mas eu vou disponibilizar até o final da semana, até o final de semana, a live que eu fiz na semana passada sobre fertilização in vitro, que foi uma live aí de 1 hora, que eu falei sobre vários aspectos desse tratamento. Então, se você não entender alguma coisa que eu falar relacionada à fertilização e não relacionada à biópsia, não se preocupe que eu vou disponibilizar essa live e vocês vão conseguir entender tudo, tá bom? Agora, falando exatamente da análise embrionária, nós temos hoje algumas técnicas para fazer essa avaliação. Depois da fertilização, o embrião é cultivado na estufa durante um período aí de 3 a 5 dias. E durante a passagem desses estágios, praticamente todos os dias ou em dias alternados, a embriologista vai para o laboratório e analisa os embriões no laboratório. Então ela vai no microscópio e olha lá no microscópio como os embriões estão desenvolvendo. E ela analisa alguns fatores, como por exemplo, o tamanho das células, o número de células. Então a gente espera que uma célula vire 2, que vire 4, que vire 8. Então a embriologista consegue avaliar nesse desenvolvimento o número de células. A embriologista consegue avaliar a fragmentação. Então às vezes algumas células elas podem ter alguns danos e isso pode não ser bom. E também ela pode ter alterações de tamanho, então algumas células maiores, outras células menores. Então, em geral, no 3º dia é isso que nós avaliamos. Esse é o embrião que chamamos de embrião de estágio de clivagem. Quando chega no 5º dia de desenvolvimento, nós temos um embrião que chamamos de blastocisto. O blastocisto é um embrião que tem mais de 100 células, é um embrião que já está bastante desenvolvido, ele já tem uma estrutura muito maior e até conseguimos diferenciar uma parte do embrião que nós chamamos de massa celular interna, que é a parte que dá origem ao bebê em si, e a parte externa, que é o trofectoderma, que é a parte que dá origem à placenta. Então, o blastocisto ele já tem essas duas etapas, ele já tem essas duas partes que a gente consegue diferenciar. Esse é um embrião que recebe outro tipo de classificação em relação ao grau de expansão, divisão das células, e a gente consegue identificar qual é o melhor embrião e qual é o melhor embrião. Então a embriologista, quando chega no 5º dia de desenvolvimento, ela classifica. Então imagina que a paciente tem 4 embriões. Qual nós vamos colocar no útero? Se vamos colocar 1 ou 2, por exemplo, qual que é o embrião que vai ser colocado para o útero? Qual é o embrião que vai ser transferido? Através dessa análise que chamamos de análise morfológica. Então análise olhando o microscópio, olhando o embrião no microscópio, nós decidimos, olha, esse aqui é o melhor, esse aqui é o segundo melhor, esse aqui é o terceiro melhor, e através disso nós escolhemos qual seria o embrião que tem maior potencial de gravidez, o que tem segundo maior potencial de gravidez, e assim a gente vai escolhendo quais são os embriões para transferência. Então uma dúvida que às vezes as pacientes trazem é, qual embrião você vai transferir para o meu útero? Como que você seleciona? A princípio, todas as pacientes passam pelo processo de seleção morfológica do formato do embrião. Então isso sempre é feito. Mas nem sempre nós acertamos, nem sempre o melhor embrião do ponto de vista morfológico, do formato, é o embrião que vai dar a gravidez. Então por isso que outras técnicas buscam selecionar qual que seria o melhor embrião, qual que seria o embrião com mais chance de sucesso. Existe uma análise que hoje não é feita muito na prática, que é uma análise relacionada ao líquido que o embrião está desenvolvendo. Então, durante o crescimento do embrião, ele libera substâncias relacionadas ao metabolismo, relacionadas a proteínas, até a DNA. E esse líquido que fica no meio de cultura, ele poderia ser analisado, a gente chama isso, por exemplo, de metabolômica, proteômica. São análises que poderiam ser feitas. Isso tem sido feito no âmbito de pesquisa científica, mas na prática clínica nós ainda não utilizamos. Infelizmente, a tecnologia não está pronta para fazer essa análise. Uma técnica que essa sim tem sido utilizada na prática é a análise morfocinética. Essa palavra, então, morfo está relacionado à forma e cine está relacionado à velocidade ou relacionado a movimento. Então, o que a gente analisa nessa morfocinética é o padrão de divisão celular.
Só para vocês entenderem a diferença, quando eu analiso a morfologia, nós pegamos o embrião, tiramos da estufa, olhamos no microscópio e devolvemos. Depois de 24 horas, depois de 36 horas, nós pegamos o embrião, tiramos e olhamos de novo. Nessa análise morfocinética, existe um aparelho, uma máquina, uma estufa específica, que nós chamamos de time-lapse, e essa máquina ela vai tirando fotos do embrião a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, a máquina dispara uma foto. E aí, nós conseguimos montar um filme, foto após foto, da divisão celular. Então, o embrião vai crescendo, desenvolvendo, e a gente consegue acompanhar. Então, na hora que está uma célula, vira duas, de duas vira 4, ou às vezes você tem uma célula que vira duas, essas duas viram 3, e a gente consegue identificar esses padrões de divisão, que antes, com só avaliação morfológica, avaliação somente do formato, nós não conseguimos entender. Mas quando eu vou tirando fotos do embrião, nós conseguimos identificar nessa situação. E isso é muito bom, porque os tempos de divisão celular, do momento que era uma célula e vira duas, que vira 4, que vira 8, isso parece predizer a chance de sucesso. Isso parece estar relacionado com a chance de gravidez, de acordo com os tempos de divisão. E uma coisa que é bastante interessante, que esse time-lapse, esse aparelho proporcionou, é que às vezes o padrão de divisão celular, o ritmo de divisão celular, ele diz muito mais do que somente o formato. Então você pega dois embriões que têm o mesmo formato, na verdade, um embrião vai implantar mais que um outro, dependendo desse padrão de divisão. Então, essas informações novas que surgem podem nos ajudar. A avaliação morfocinética, a avaliação da velocidade de divisão, padrão de divisão celular, ela tem sido utilizado para algumas pacientes, mas a gente ainda não tem uma indicação tão clara e a gente não sabe exatamente quais são os parâmetros que têm que ser utilizados e levados em consideração para escolher o melhor embrião. Mas existem vários estudos que estão indo nessa área, que estão tentando identificar qual que é o melhor embrião para transferir, qual que seria o melhor padrão de divisão celular. Deu para entender essa parte de divisão celular? Isso não é tão simples. Aqui eu sei que eu estou falando bastante de detalhe, coisas relacionadas ao laboratório, mas eu quero tentar construir com vocês junto um raciocínio de como que a gente seleciona o melhor embrião, quais são as coisas que fazem diferença, porque muitas vezes as mulheres chegam no meu consultório perguntando, doutor, eu transferi um embrião aqui para o meu útero e eu não engravidei, por que será? Qual que é a explicação? E aqui, com esses conhecimentos que eu estou passando para vocês, vai ficar mais claro de entender por que às vezes o embrião não divide, por que o embrião não implanta. Às vezes o padrão de divisão celular não foi adequado. E aí por isso que a gestação não aconteceu. E não tinha como a gente saber isso se não foi avaliado. Tudo bem? Então falamos da avaliação morfológica, avaliação do formato. Falamos da avaliação morfocinética, que também leva em consideração o padrão e o tempo de divisão celular. E existe a avaliação genética, ou avaliação cromossômica. O que é isso? E esse é o tema específico da nossa aula. Primeiro, existe uma diferença grande entre parte genética e parte cromossômica. Todas as células de um ser humano têm 46 cromossomos. Então, nós temos 22 pares de cromossomos autólogos, 22 cromossomos autossômicos e os 2 cromossomos sexuais. Então, o homem 46XY, a mulher 46XX. Acho que vocês lembram de tudo isso das aulas de biologia. O que acontece? Na hora que você vai formar o seu óvulo, parte do seu material genético vai para o óvulo e a outra metade não. A outra metade vai ser descartada, desprezada. Na hora que o homem vai formar o espermatozoide, é a mesma coisa. Metade do espermatozoide vai pegar metade de da carga genética e o outro espermatozoide vai pegar a outra metade da carga genética. Quando nós juntamos o óvulo com o espermatozoide, eles formam uma nova célula, o embrião, que possui 23 cromossomos do óvulo e 23 cromossomos do espermatozoide. O que acontece é que muitas vezes essa divisão não é perfeita e acontecem erros. Então o espermatozoide pode ter um cromossomo a mais, o óvulo pode ter um cromossomo a menos. E quando eles se juntam, nós não temos uma célula cromossomicamente normal. Nós não temos uma célula cromossomicamente perfeita.
Então, qual que é a diferença? Os cromossomos, eles carregam um conjunto de genes. Vários genes sequenciais que estão dentro do cromossomo. O gene é uma parte do cromossomo que vai direcionar e vai formar uma característica, vai formar uma proteína daquele indivíduo. Então, às vezes a paciente pergunta assim, doutor, fazendo a biópsia embrionária, nós conseguimos avaliar todos os genes? Isso não. O que nós vamos avaliar na biópsia embrionária são os cromossomos. Deu para entender a diferença? Gene, se eu fosse fazer uma analogia, os cromossomos dentro de uma biblioteca seriam as estantes e os genes seriam os livros. Quando você tem, por exemplo, a síndrome de Down, você tem um cromossomo 21 a mais. É como se tivesse uma estante inteira dentro da biblioteca a mais. Você tem outras doenças, como por exemplo a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética. Então você tem uma alteração em um gene. O cromossomo está perfeito. O problema está dentro do gene. Seria o problema dentro de um livro. Tem um capítulo ali que tem alguma coisa incorreta. Mas os cromossomos estão inteiros. Quando nós fazemos a biópsia, a princípio nós vamos avaliar os cromossomos para tentar identificar alterações cromossômicas que estão relacionadas com aborto, que estão relacionadas com a síndrome de Down, por exemplo, síndrome de Edwards, Patau, Turner. Tem uma série de síndromes que estão relacionadas com ter um cromossomo a mais ou ter um cromossomo a menos. E essas alterações cromossômicas também estão relacionadas com aborto e também estão relacionadas com a falha numa fertilização in vitro. Então, uma alteração cromossômica do embrião é uma explicação de por que eu coloco um embrião teoricamente saudável dentro do útero, olhando no microscópio parece um embrião bonito, eu coloco esse embrião no útero e a paciente não engravida. Possivelmente, esse embrião tem uma alteração cromossômica. Tem um cromossomo a mais, tem um cromossomo a menos, ou vários cromossomos a mais, vários cromossomos a menos. Então, essa é uma das principais explicações. Como que nós fazemos essa análise? Nós pegamos o embrião no 5º dia de desenvolvimento, que é um blastocisto, e retiramos algumas células da parte do trofectoderma, o trofectoderma é a parte que dá origem à placenta. Então, nós não mexemos exatamente na parte do embrião que vai dar origem ao bebê. Nós tiramos as células na parte do embrião que dá origem à placenta. E com isso, teoricamente, nós teríamos uma menor agressividade no embrião, um menor risco de danificar esse embrião. Essas células são retiradas e são mandadas para uma análise e nós conseguimos identificar se todos os cromossomos estão presentes, se tem alguma alteração, alguma perda de um pedaço do cromossomo, troca de pedaços, um cromossomo a menos, um cromossomo a mais. Então, todas essas alterações podem ser analisadas. Atualmente, nós fazemos essa análise no estágio de blastocisto, que é o embrião de 5º dia de desenvolvimento. No passado, essa análise era feita no 3º dia, no embrião de clivagem, um embrião que tem mais ou menos 8 células. E nós tirávamos 1 ou 2 células. Nós sabemos hoje que essa extração no embrião de 3º dia é prejudicial. Ela pode danificar o embrião. E é por isso que nós não fazemos mais dessa forma. Nós esperamos até o 5º dia de desenvolvimento para tirar essas células, e aí a gente consegue tirar 4 células, 5 células, até 9 células de um blastocisto para analisar. E isso é bom porque dá mais material para análise e o dano no embrião é muito pequeno, talvez nulo, mas pelo menos é muito menor do que o dano que a gente tinha no embrião aí de 3º dia. Essa retirada do trofectoderma, essa retirada da parte que dá origem à placenta, ela parece ser segura, mas, como eu sempre falo para minhas pacientes, isso é um procedimento médico. Ou um procedimento feito no laboratório. E todo procedimento tem riscos. Mesmo quando você toma uma dipirona, você tem risco de ter uma alergia. Quando você faz qualquer coisa, uma biópsia pequena na pele, você pode ter sangramento, você pode ter dor, você pode ter infecção. Por mínimo que seja o procedimento, sempre tem riscos. E quando nós estamos manipulando o embrião, qualquer procedimento poderia estar associado a um risco. Então, é esse o cuidado e essa discussão que nós temos que ter. Então, a análise cromossômica ela vai ter alguns pontos positivos,
que é fazer essa avaliação mais completa do embrião, conseguir identificar alterações como, por exemplo, a síndrome de Down no embrião, antes de colocar no útero da mulher, e tudo isso é importante porque isso pode nos dar um poder de selecionar melhor os embriões. Então, pegar um embrião, por exemplo, que tem um cromossomo 22 a mais. Esse embrião é incompatível com a vida. Essa é uma das principais causas de aborto. Então, eu vou poder não transferir o embrião para o útero da paciente e ela não teria um aborto potencialmente que ela teria se eu transferisse aquele embrião sem a biópsia. Então, esse é um ponto positivo. Eu posso evitar situações em que eu teria um embrião, uma criança bastante doente, e também eu consigo evitar situações em que a paciente abortaria e eventualmente até não engravidaria, eu faria várias transferências e aquela paciente não conseguiria engravidar. Então, como pontos positivos, falando da biópsia embrionária, como os pontos positivos, nós podemos detectar uma alteração no embrião antes de transferir para o útero. E um segundo ponto positivo é que, uma vez que eu consigo selecionar melhor um embrião, eu posso transferir apenas um embrião para o útero da mulher. Quando nós transferimos 2 embriões, 3 embriões, o que a gente pensa? Olha, eu estou colocando 2 embriões pensando que um embrião é bom, o outro ele é ruim, ele tem uma alteração cromossômica. Então eu vou colocar os 2, pelo menos um implanta. Quando fazemos a análise cromossômica, a biópsia embrionária, eu já sei que aquele embrião é cromossomicamente normal ou não. Então eu consigo selecionar muito melhor e eu consigo transferir de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E assim eu consigo otimizar a minha chance de sucesso. Veja que a biópsia embrionária, ela não melhora a qualidade do embrião. A gente apenas seleciona. A gente consegue identificar qual seria a melhor situação, a gente consegue identificar qual seria o melhor embrião para transferência com maior chance de gravidez. Como pontos negativos da biópsia embrionária, nós temos algumas coisas que têm que ser consideradas. Então, primeiro, existe um risco de ter uma lesão no embrião, ter um dano no embrião por causa da biópsia, e um embrião que teoricamente engravidaria, depois da biópsia você perde esse potencial de gravidez. Isso pode acontecer. Uma segunda questão que pode acontecer é um dano que a embriologista, mesmo quando vai fazer a biópsia embrionária, ela comete um erro e ela acaba acidentalmente lesando o embrião. E uma terceira coisa que pode acontecer é a gente não ter um resultado preciso. Nós entendermos que aquele embrião tinha uma alteração e, na verdade, ele não tinha. É muito raro a situação oposta. Então, por exemplo, eu falar, olha, esse embrião é normal, transferir e nascer uma criança com doença. Mas, eventualmente, existem casos em que foi feita a biópsia e se falou, olha, esse embrião ele pode estar alterado, e aí você transferia para o útero da mulher e ela engravidava. Com o avançar da tecnologia, essa situação tem sido menos frequente. A gente acha que acontece muito pouco. Se acontece. Mas isso, com certeza, é um risco. Isso, com certeza, pode acontecer e a gente tem que levar isso em consideração. Então, são pontos positivos e pontos negativos. Obviamente, um dos outros pontos negativos é o custo. Você fazer uma biópsia, você está aumentando o custo do tratamento, sem necessariamente aumentar a chance de sucesso. Então, alguns casais querem fazer a biópsia para dar mais segurança, outros casais preferem não fazer a biópsia, pensando que ela não aumenta a chance de gravidez e aumenta o custo do tratamento. Então, vocês vejam que tem bastante coisa que tem que ser considerada quando for decidir ou não fazer uma biópsia embrionária. Hoje, quais são as indicações que a gente tem mais precisas para realizar esse exame? Então, idade avançada, e aqui alguns grupos consideram 38 anos, alguns grupos consideram 40 anos. Quando ou o pai, ou o homem, ou a mulher tem alguma doença cromossômica, alguma alteração cromossômica. Então, por exemplo, eu atendi um casal que o homem ele tinha o pedaço do cromossomo 2, tinha trocado de lugar com um pedaço do cromossomo 9. Ele não tinha material a menos. Todos os genes que nós gostaríamos que ele tivesse estavam lá. Mas essa troca aumenta muito o risco de ele ter um bebê com problema. Então a gente indicou fazer a biópsia embrionária por causa disso. Então, recapitulando, as indicações absolutas são paciente que tem...
As indicações, a gente não tem nenhuma indicação absoluta. As indicações para realizar esse exame são idade avançada, ou 38 ou 40 anos, alteração cromossômica ou no homem ou na mulher. Você poderia pensar em fazer essa biópsia em casos de abortamento de repetição. E você poderia fazer em relação a desejo do casal. Então o casal tem uma história pessoal, tem uma história familiar, tem o desejo de fazer a biópsia, você poderia fornecer esse exame. Por isso que eu sempre converso com minhas pacientes em relação a isso. Em alguns casais eu indico, em outros casais eu não indico, mas eu sempre deixo a cargo dos meus pacientes, dos casais, a tomarem a decisão final se eles querem ou não fazer a biópsia. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando em relação a algumas doenças, alguns genes, algumas alterações que você poderia ou não decidir fazer a biópsia. Como eu falei para vocês no começo, a biópsia, teoricamente, ela foi desenvolvida para identificarmos alterações cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Mas hoje, nós temos tecnologia para buscar alterações genéticas. Então, como eu falei aqui, por exemplo, existem algumas distrofias musculares, fibrose cística, algumas doenças genéticas que podem acometer de uma forma muito grave a vida de uma criança. Quando você sabe que tem uma doença recessiva na família, então vamos imaginar que eu pego um casal em que o homem tem um gene e a mulher tem a mesma alteração no mesmo gene. Como é uma doença recessiva, para a pessoa ter a doença, você precisa ter os dois genes alterados. O homem tem um gene alterado, a mulher tem um gene alterado. Nenhum dos dois tem a doença, mas os dois são portadores daquela mutação. Se os dois passarem o gene para a criança, isso é 25% dos casos, nós podemos ter uma criança bastante doente. Então, quando identificamos essa alteração, nós podemos fazer uma biópsia embrionária e pesquisar aquele gene específico naquele embrião. E aí nós só vamos transferir um embrião que não tenha mutação. Aqui a busca é por um gene específico. Hoje a nossa tecnologia não permite fazer uma varredura completa do embrião. Então eu quero analisar todos os genes do embrião e quero saber se tem alguma doença genética. Hoje nós não fazemos isso na nossa prática clínica. Pode ser que em algum momento isso seja oferecido. Pode ser que um momento essa tecnologia esteja ao alcance da nossa prática clínica. Porém, hoje nós só conseguimos identificar uma doença, uma mutação específica. Então, quando vocês vierem pensar e me perguntar, doutor, dá para fazer para tal doença? O que você precisa saber é, existe uma mutação em algum gene específico para essa doença? Por exemplo, me perguntaram uma vez sobre autismo. Eu até respondi que tem um vídeo meu no feed falando sobre isso. O autismo não tem um gene específico que fala do autismo. Você tem algumas características. Então eu não consigo fazer a pesquisa exata. Tem algumas outras alterações que você tem um conjunto de fatores. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes. Parece que isso pode ter um componente genético, mas nós não conhecemos um gene único que causa essa doença. Então eu não consigo fazer uma biópsia embrionária para identificar se aquele embrião vai ter pressão alta no futuro, se aquele embrião vai ter diabetes no futuro, porque não é uma coisa só, são um conjunto de fatores. Então é isso que a gente precisa entender quando vai fazer a biópsia. Uma coisa é a análise cromossômica, então, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, isso a gente consegue identificar. Das doenças genéticas, a gente só vai indicar para famílias que são portadoras de uma doença genética específica e que querem evitar transmitir aquela doença. Existem uma série de dilemas éticos, porque tem algumas mutações genéticas que não são incompatíveis com a vida, como, por exemplo, a mutação do BRCA. Essa é uma mutação que não é incompatível com a vida. Você ter essa mutação pode aumentar o risco de ter câncer de mama e câncer de ovário. Mas nós temos na nossa população várias mulheres que têm essa alteração, têm essa mutação e que não têm a doença. Então, será que é ético nós analisarmos um embrião e privarmos o embrião de nascer por causa dessa mutação? Isso é uma discussão grande, eu não tenho a resposta absoluta. Eu acho que isso também vai muito dos valores de cada um, de cada casal. Mas nós temos algumas mutações, que é uma distrofia muscular grave, que a criança em geral vai falecer aos 5 anos de idade, aos 3 anos de idade.
é diferente. Aí o sofrimento é muito grande, é uma doença que ter a mutação significa certamente que você vai ter a doença, então eventualmente você poderia selecionar um embrião. Quando nós fazemos a biópsia embrionária, e eu estou vendo aqui uma das perguntas, então eu já vou respondendo, quando nós fazemos a biópsia embrionária, sim, nós identificamos o sexo do embrião, porque nós vemos os cromossomos, e o que define se o embrião vai ser homem ou mulher, sexo masculino ou sexo feminino, é a parte cromossômica. Então o homem é XY, a mulher é XX. E quando nós analisamos os embriões, nós identificamos isso. Tem alguns casais que querem saber o sexo quando fazemos a biópsia, tem alguns casais que não querem saber o sexo depois da biópsia. O que a regulamentação brasileira fala, o que o Conselho Federal de Medicina nos direciona em relação a isso. Nós não podemos selecionar um embrião pelo sexo, pelo simples prazer do casal, pelo desejo do casal. Nós teríamos que selecionar o melhor embrião, independente do sexo. Tem algumas situações que você tem embriões de classificação igual e um está do sexo masculino e outro do sexo feminino. Você pode eventualmente discutir junto com o casal qual embrião você vai começar, ou que você vai colocar aquele casal. Mas hoje nós não temos permissão frente ao Conselho Federal de Medicina para selecionar um embrião simplesmente pelo sexo. Então, às vezes me mandam perguntas: doutor, eu tenho 3 filhas mulher, eu gostaria de ter um homem, podemos fazer tratamento? Hoje, infelizmente ou felizmente, nós não temos permissão de fazer tratamento com esse fim. Você poderia fazer um tratamento, eu já tenho 2 filhos e eu estou agora com 40 anos, 41 anos, e eu tenho medo de ter um filho com alguma doença, algum problema cromossômico, então eu quero fazer a biópsia por causa disso. Aí sim, você poderia fazer e descobrir ou não o sexo. Mas, de novo, pela regulamentação brasileira, nós não podemos selecionar o embrião pelo sexo. A única situação que poderíamos fazer isso é quando você tem uma doença ligada, por exemplo, ao cromossomo Y. Então, todos os homens daquela família vão ter uma doença. Sempre que você for passar o cromossomo Y, vai nascer uma criança, um bebê doente. Aí, nessa situação, você poderia selecionar, para evitar a transmissão de uma doença. Caso contrário, não. Tudo bem? Eu estou quase terminando o conteúdo, então se vocês quiserem começar a mandar as perguntas relacionadas aí à fertilização in vitro, relacionada à biópsia, podem começar a mandar, que eu vou deixar aqui um tempo legal hoje para discutir e para responder perguntas. Uma coisa que pode ser um avanço no futuro, isso pode ser alguma coisa que vamos falar nos próximos anos, é a análise não invasiva. Hoje, como eu falei para vocês, para fazer essa avaliação dos cromossomos do embrião, essa análise genética do embrião, nós precisamos fazer uma biópsia. Nós precisamos retirar algumas células. Porém, existem estudos que têm buscado fazer a análise do líquido que o embrião está se desenvolvendo e parece que tem material genético nesse líquido. Então nós poderíamos fazer uma análise não invasiva, sem a biópsia. Isso é uma coisa para o futuro, ainda está sendo estudado, ainda está sendo pesquisado, mas pode ser uma coisa que vai aparecer e que a gente vai falar nos próximos meses ou anos. Então isso é uma coisa que eu acho que é legal para contar para vocês. E tem uma segunda coisa, que acho que é a última coisa que eu vou aqui falar antes de começar a responder as perguntas, que é relacionada a mosaicismo, ou embriões mosaicos. Às vezes isso é uma situação que pode acontecer, então eu sempre gosto de explicar para as pacientes o que é isso. O embrião, ele é uma célula que se divide em 2, que se divide em 4, que se divide em 8 e assim sucessivamente. Quando fazemos a biópsia, nós queremos saber se quando juntou o espermatozoide com o óvulo, formou um erro, teve alguma alteração. O que acontece é que na hora da divisão celular, então vamos imaginar que o embrião já está com 8 células, 16 células, 100 células. Pode ser que alguma divisão aconteça um erro. E aí uma parte do embrião fica cromossomicamente normal e uma parte do embrião fica alterado. Nós chamamos isso de mosaicismo. E às vezes, quando fazemos a biópsia, nós identificamos isso. É uma situação difícil porque, sinceramente, nós não sabemos hoje o que fazer com esses embriões mosaicos. Tem algumas alterações que pensamos em transferir,
Tem outras alterações que nós não tendemos a transferir. Cada caso tem que ser avaliado individualmente, porém, essa é uma situação que pode ser complicada, é uma situação que não é tão simples e que com certeza merece uma boa discussão, uma boa conversa com os casais. Legal? Então vamos lá, eu vou começar a responder as perguntas. Eu vou tentar privilegiar as perguntas relacionadas à biópsia, mas o que sobrar de tempo eu vou responder outras perguntas, tá bom? Enquanto eu vou respondendo aqui, se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa para mim um coraçãozinho, curte o vídeo, isso aí para mim é importante, para eu saber se vocês estão gostando, se está legal esse conteúdo, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, se vocês querem que eu não fale mais sobre isso. Então vai me mandando esse feedback, para mim é super importante vocês me falarem sobre isso. Então vamos lá, vou responder uma das perguntas aqui da Jamile. Biópsia com menos dano é indicado a ser fresco ou indiferente? Eu acho que a pergunta aqui que você quer saber, e talvez essa é uma dúvida que também nós discutimos no consultório, é depois que é feita a biópsia, nós temos que congelar o embrião ou pode ser feito análise a fresco? O resultado da biópsia, em geral, demora 7 dias. Depende, claro, que de cada cidade. Tem alguns lugares que demoram um pouco mais, tem lugares que demoram um pouco menos, mas em média vai demorar 7 dias para ter o resultado. Existe uma forma de se fazer a biópsia que você tem uma análise em 24 horas. Isso não são todas as cidades que é possível fazer isso. Aqui em São Paulo é possível, eu não sei em outras cidades, eu sei que tem cidades que não dá para fazer isso, mas nós podemos fazer a biópsia do embrião, ter o resultado em 24 horas, e aí o embrião fica na estufa nesse período e depois dessas 24 horas nós transferimos. O que a literatura médica fala hoje em relação a isso e o que os dados da minha clínica, nós fizemos essa análise e nós percebemos esse resultado que é compatível com estudos científicos de outros países. Quando é feita a biópsia com transferência fresco, a taxa de gravidez cai. Nós não sabemos exatamente porquê, mas isso foi observado. Então hoje, em praticamente todos os casos que eu faço biópsia embrionária, eu congelo o embrião e vou só transferir depois de um ciclo, depois que a paciente menstrua, eu preparo o útero e aí transfiro o embrião que for identificado cromossomicamente normal. É possível fazer a transferência a fresco, mas a taxa de gravidez cai. Hoje, mais ou menos, um embrião cromossomicamente normal transferido a fresco tem uma taxa de 50% a 60%. E o embrião congelado, mais ou menos 60%, talvez pode chegar até 70% em algumas situações. Então, eu sempre congelo o embrião depois da biópsia embrionária. A medicina a gente não fala sempre nem nunca, mas na grande maioria, na vasta maioria das pacientes, esse embrião é congelado. Jamile, essa era a sua pergunta? Me fala se eu respondi ela, tá bom? Gracinda perguntou, biópsia ajuda na implantação, ajuda na melhor implantação do embrião? Não, a biópsia não melhora o embrião. O que acontece é que a biópsia seleciona o melhor embrião. Então, às vezes, eu tenho 2 embriões que morfologicamente, olhando no microscópio, os 2 são lindos. Eu falo, nossa, os 2 têm altíssima chance de gravidez. Quando eu faço a biópsia, eu percebo que um deles tem uma alteração cromossômica. E por mais bonito que ele seja, não vai engravidar. É aquela brincadeira de quem vê cara não vê coração. Às vezes você olha o embrião e fala, nossa, esse embrião é lindo, ele tem uma altíssima chance de gravidez. Mas quando você faz a biópsia, você percebe que o embrião era cromossomicamente alterado. Então, quando eu faço a biópsia, eu consigo identificar qual que é o melhor embrião. A taxa de implantação de um embrião biopsiado é maior do que a taxa de implantação de um embrião não biopsiado. Mas não é porque a biópsia melhora a implantação, é que a biópsia me ajuda a selecionar qual é o melhor embrião. Deu para entender isso? Essa é uma pergunta super importante, porque tem gente que fala assim, eu quero fazer a biópsia porque eu tenho mais chance de engravidar. Isso não é verdade. A taxa cumulativa, depois de transferir todos os embriões, você tem uma paciente que tem 5 embriões, eu vou transferindo um a um. Ou eu pego e biopsio todos os embriões, identifico um normal e transfiro o embrião, a chance de gravidez das 2 pacientes é exatamente igual. O que acontece é que a paciente que eu biopsiei, eu consigo selecionar melhor qual é o embrião que tem mais chance de sucesso. Mas a biópsia em si não aumenta a chance de gravidez. Vamos ver
A Fabi perguntou, quais as chances de um cariótipo normal gerar um embrião alterado? Boa pergunta. Depende, principalmente da idade da mulher. Então, por exemplo, uma mulher com menos de 35 anos, a chance de formar, isso tudo eu estou falando de uma mulher e um homem que tem a sua parte cromossômica normal. Pacientes com menos de 35 anos, você trabalha com uma chance aí mais ou menos de 60% de embriões normais, 40% de embriões alterados. Com 38 anos, mais ou menos 38% dos embriões são cromossomicamente normais. Perto de 60% dos embriões são cromossomicamente alterados. Paciente com 40 anos, a gente trabalha com 20% dos embriões cromossomicamente normais, o restante alterado. Para paciente com mais de 42 anos, aproximadamente 10% de embriões cromossomicamente normais, 90% embriões alterados. Então é por isso que quando temos idade avançada, acima dos 40 anos, acima dos 42 anos, a biópsia é muito mais indicada, porque a chance daquele casal formar um embrião cromossomicamente normal é grande. E eventualmente você vai querer detectar essa situação. Não é obrigatório, e uma pergunta que às vezes que eu ouço do casal, eu falo assim, nossa, doutor Alexandre, mas a chance é alta então de formar um embrião alterado. Sim, a chance é alta de formar um embrião alterado. Porém, quando o casal está tendo relação em casa, essa chance também é alta. A fertilização in vitro não aumenta a chance do casal formar um embrião cromossomicamente normal. O que acontece é que o embrião está na nossa mão, a gente tem o poder, a gente tem a oportunidade de fazer análise, de fazer a biópsia, que no corpo humano nós não temos. Mas o casal que às vezes está tentando 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos tentando engravidar, todos os meses esse casal tem chance de formar um embrião cromossomicamente alterado. Então é porque a gente vai fazer a fertilização in vitro que obrigatoriamente é necessária a biópsia? Na minha opinião, não. Eu deixo muito aberto para os casais, eu explico as indicações, então toda essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, eu explico para os casais, eu converso com eles pontos positivos, pontos negativos, custos, riscos, benefícios, e aí a gente chega numa decisão juntos. Mas eu não acho que a biópsia embrionária é obrigatória para todas as pacientes. Legal? Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui uma pergunta boa. Ó, doutor, estou tentando fazer outro de novo, provavelmente uma outra fertilização. Esse ano já fiz 2 sem sucesso. Agora estou com medo porque já estou com 41 anos. A biópsia embrionária nessa situação pode ser indicada. Como eu falei, a idade avançada, acima dos 40 anos, nós teríamos uma indicação de fazer a biópsia para selecionar os embriões. Não é obrigatório, acho que tem que ser discutido, e aí perguntar em relação a valores, depende de cada clínica, mas você vai ter um custo aí aproximadamente de R$2.000 por embrião que vai ser analisado. Então se você tem um casal aí que tem 5 embriões, o tratamento vai aumentar mais ou menos em R$10.000 o tratamento. Então não é uma brincadeira a biópsia, né? Tem que ser muito bem considerada, tem que ser muito bem avaliada. Eu não acho que é, de novo, obrigatório, mas sim é possível. Aqui outra pergunta, como saber quando um bebê nasce com algum tipo de deficiência? Por exemplo, mandaram lábio leporino. Tem como saber? De novo, depende. Essa alteração está sendo relacionada a um gene único ou é um conjunto de fatores? Em geral, o lábio leporino não é um gene único que causa isso. Você pode ter um conjunto de fatores que está relacionado. Agora, por exemplo, doenças genéticas, distrofias musculares, alterações musculoesqueléticas, alterações cardíacas, tem algumas que estão sim relacionadas com um gene único ou uma alteração cromossômica. Então, por exemplo, um cromossomo 12 a mais pode estar relacionado a todas essas alterações. Isso sim poderia ser relacionado, poderia ser identificado na biópsia. Perguntaram aqui, vamos ver. Então, aqui continuando a pergunta da Jamília, existe algum dano no embrião após descongelar e fazer a biópsia? Quando nós descongelamos o embrião e biopsiamos,
existe um risco maior de ter dano no embrião. Isso porque a zona pelúcida, que é a camada externa que protege o embrião antes de colocar no útero, depois do congelamento ela fica dura e pode ser mais difícil fazer a biópsia. Além disso, as células tendem a ficar um pouco mais agrupadas depois do congelamento. Isso não tem problema em relação à chance de sucesso, mas para a biópsia pode sim ter uma alteração. É possível você analisar, é possível fazer, tem alguns casos que eu fiz, inclusive esse ano eu já fiz isso, descongelar embrião e biopsiar, mas a gente tem que considerar que existe um risco de lesar o embrião, existe sim um risco de dano. Aqui a Raquel mandou, biópsia investiga todas as síndromes? Não, todas as síndromes não, ela identifica todas as síndromes cromossômicas, todas as síndromes que estão relacionadas a ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, a perda de um cromossomo. Então, as alterações cromossômicas são sim todas analisadas na biópsia embrionária. As síndromes relacionadas à alteração genética não são todas analisadas. A gente só consegue fazer a avaliação de alguma alteração genética se eu conheço a mutação que eu quero pesquisar. Se eu sei que ou a mãe ou o pai tem uma mutação genética e eu quero pesquisar aquela mutação específica. Deu para entender isso? Isso é super importante, porque tem vários casais que vêm com essa dúvida, eu vou fazer a biópsia, então eu tenho certeza absoluta que meu filho não vai ter nenhuma doença. E não é isso. A biópsia consegue identificar as alterações cromossômicas, mas não consegue analisar todas as alterações genéticas. Legal? Eu acho que as perguntas de biópsia a gente está praticamente esgotando. Se tiver mais alguma pergunta de biópsia que eu não respondi e ficou lá para cima, me manda de novo, porque senão eu não consigo voltar tudo. Eu vou aproveitar e responder algumas coisas relacionadas à fertilização in vitro em si que estão me mandando aqui. Então, em relação como que faz a preparação do útero para receber um embrião? Que aqui a Gracinda está mandando, fiz uma FIV e perdi e não tinha feito preparação. Primeiro, sempre que a gente vai transferir um embrião para o útero, esse útero tem que estar preparado. Pode ser que você não fez o preparo com medicação, mas é possível fazer o preparo em ciclo natural. O útero, para receber um embrião, ele tem que ser estimulado por 2 hormônios em fases diferentes. A primeira fase, ele tem que ser estimulado por estrogênio, e nessa etapa nós vemos o endométrio, a camada interna, crescer. E na segunda fase do ciclo, do preparo, nós aplicamos a progesterona, que é um segundo hormônio, que vai fazer algumas alterações funcionais no endométrio, que vão permitir o endométrio receber um embrião. Você pode fazer isso de forma em ciclo natural, porque quando um folículo cresce, num ciclo de ovulatório normal, o folículo ele libera estrogênio. E depois da ovulação, o folículo libera progesterona. Então você pode fazer isso de forma natural, ou você pode fazer isso de forma artificial. Então eu forneço para minha paciente, eu aplico, eu passo uma medicação que é o estrogênio na primeira fase, e na segunda fase eu aplico a progesterona. São as duas formas de fazer isso. Por todos os estudos mostram que, independente da forma de preparo, as chances de sucesso são iguais. Então, na média, para os pacientes, não faz diferença fazer o ciclo artificial ou fazer o ciclo normal. Como o ciclo artificial é muito mais fácil de fazer, é muito mais simples, você consegue programar muito melhor, a minha tendência é sempre fazer o ciclo artificial. Porém, existem algumas pacientes que não respondem bem ao ciclo artificial. Aí eu suspendo o preparo e parto para o ciclo natural, que dá um pouquinho mais de trabalho, que é mais complexo, mas a chance de gravidez dos dois é igual, é possível. Deu para entender, Gracinda? Ficou claro? Então, vamos lá. Outra pergunta da Lidiane. Tem 3 anos e meio tentando engravidar e não consegui, ainda tenho 25 anos. Na sua idade, 25 anos é uma excelente idade para pensar em gestação. Isso porque a chance de você formar embriões bons, embriões cromossomicamente normais é alta, portanto, a sua chance de gravidez é alta. O primeiro passo para um casal que não está conseguindo engravidar é fazer uma investigação completa. Lá no meu canal no YouTube tem um vídeo em que eu expliquei aqui na live, a primeira live de 2020, como fazer uma investigação, quais são os primeiros passos para o casal que está tentando engravidar. Então, assiste a live, assim que acabar aqui, clica na bio, tem o link no YouTube e lá você vai assistir, tem uma pasta que eu coloquei só de lives. Então, todas as lives vão ser colocadas lá. Eu sei que tem vários vídeos no meu canal,
A gente está aumentando e produzindo mais vídeos, mas lá tem uma pasta só de lives que vocês vão conseguir assistir todas as lives. Não é em tempo real, eu não consigo colocar assim ao mesmo tempo, acabou aqui eu já coloco lá, mas essa live de investigação já está no YouTube, então eu te convido a assistir. E grande parte do que você vai ter que fazer em algum momento é procurar ou um ginecologista que entenda de reprodução humana, ou mesmo um especialista, alguém como eu que fez uma especialização em reprodução assistida para te ajudar nesse processo, te ajudar nesse caminho. E toma cuidado que às vezes você vai ouvir alguma coisa relacionada assim, você é muito nova, calma, esquece isso um pouco, vai viver sua vida, depois você engravida. Existem algumas alterações que você pode esquecer, relaxar o quanto você quiser, que vai ser praticamente impossível você engravidar de forma espontânea, de forma natural. Em alguns casos, sim, vai ser necessário um tratamento. E quanto mais jovem é a paciente, maior é a chance de sucesso. Então aproveita que você é jovem, aproveita que você tem 25 anos e que você tem uma altíssima chance de gravidez, independente do tratamento que for feito. Legal? A Van mandou aqui, Van Reale. A mulher que tem SOP seria indicada ao ciclo artificial ou ciclo natural? Justamente no fato de não ovular todo mês. Boa pergunta. Eu gosto que eu percebo que vocês estão entendendo muito mais de reprodução humana pelas perguntas, pela qualidade das dúvidas. Perfeito. A mulher que não tem o ciclo natural, a mulher que não ovula todo mês, se eu esperar essa mulher recrutar um folículo, começar a produzir e chegar na ovulação, às vezes eu vou ter que esperar 2, 3, 4, 6 meses. E eu não quero ter que esperar tudo isso. Então, para as pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, principalmente aquelas que não têm ciclos regulares, eu faço um controle de ciclo natural. Eu faço um ciclo artificial. Eu preciso dar medicação, eu preciso dar o estrogênio, porque aí eu não preciso esperar. A gente consegue programar e fica sendo muito mais simples de fazer essa análise, muito mais fácil de preparar o útero da mulher e escolher a data que vai ser feita a transferência embrionária. Então, de novo, para pacientes com SOP, em geral, na grande maioria dos casos, nós fazemos o ciclo artificial para preparo do útero para transferir um embrião. Em relação à idade, aqui a Rafa está perguntando, idade do homem influencia na fertilidade? Eu estou só falando de idade da mulher, mas sim, a idade do homem influencia na parte da fertilidade. O que nós percebemos é que sim, pode haver um aumento de risco de aneuploidia com o avançar da idade do homem, mas isso não é tão importante. O que acontece é que com o avançar da idade do homem, principalmente a partir dos 50, 55, 60 anos, o homem aumenta o risco de ter mutações que nós chamamos de mutações de novo. Em geral, as mutações elas são hereditárias. Então, a minha avó tinha uma mutação que passou para minha mãe, essa mutação genética que passou para mim. Então, essa pode ser uma história que você vê. O que acontece é que algumas mutações são novas. Então, o homem não tem a mutação e ele passa para um filho. Como isso é possível? O avançar da idade, na hora de formar o espermatozoide, pode aumentar o risco de ter uma dessas mutações. Nós chamamos isso de mutação de novo. E isso sim, com o avançar da idade, pode acontecer. Então esse é um cuidado que nós temos que ter. E infelizmente, como é uma mutação nova, eu não sei aonde ela pode acontecer. Então a biópsia embrionária não previne esse tipo de alteração. Não é que vai acontecer com certeza, pelo contrário, a grande maioria dos homens que engravidarem, mesmo com idade avançada, vão conseguir uma gestação saudável, porém, existe esse risco. Porém, isso tem que ser avaliado. Isso é uma coisa importante de ser analisada. Tudo bem? Então, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu acho que é legal para a gente responder. Eu não sei se a gente vai ter tempo. Enquanto eu vou olhando aqui, eu vi que vocês mandaram bastante coraçãozinho, joinha, legal. A última pergunta que eu vou responder aqui, que a Gracina mandou. Na FIV pode acontecer gravidez ectópica? Sim, na fertilização in vitro pode acontecer gestação ectópica.
E isso porque, mesmo eu colocando o embrião dentro do útero, ele pode se movimentar. Ele não fica parado. Ele vai como se fosse procurando o local no útero aonde é melhor a implantação. Então ele vai ali procurando, correndo de um lado para o outro, até que ele consegue grudar e implantar no útero. Agora, pode acontecer do embrião ir e parar na tuba. Isso não é comum, isso não é frequente, mas sim pode acontecer. Tá bom? Eu vou precisar encerrar a live. Se tiverem outras dúvidas, me mandem por aqui ou me mandem nas caixinhas que eu abro no Stories. Eu estou tentando abrir cada vez mais. Obrigado hoje vocês. Eu sei que esse é um tema que não é simples. Eu tentei falar da maneira mais fácil possível, da maneira que mais ajudasse vocês a entender. Essa é uma discussão longa que tem que acontecer com o seu médico. E a minha ideia aqui, obviamente, não é que vocês saiam dessa live realmente decididas, eu vou fazer biópsia, não vou fazer biópsia, mas que dê para vocês também o aparato técnico e algumas ferramentas para você poder discutir mais com o seu médico, seja comigo, seja com o médico que está te acompanhando para um tratamento de fertilização in vitro, se devemos ou não fazer a biópsia embrionária. Muito obrigado pela presença de vocês, boa noite, bom final de semana aí que está chegando e até semana que vem. Um beijo.